Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Estamos na 27ª semana do tempo comum e daqui a 3 dias, na quinta-feira dessa semana, celebraremos a solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. A partir de hoje, queremos consagrar o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. E a partir de hoje, eu quero pedir a você que durante esses 3 dias que antecedem a festa de Nossa Senhora Aparecida, coloque a nossa nação na intenção do seu Santo Terço. É claro, você reza o terço todos os dias. Nossa Senhora disse em Fátima, reze o terço todos os dias se queres ter paz. E é claro que você obedece à Santíssima Virgem e reza o texto todos os dias. Em Fátima, Nossa Senhora pediu em cada uma das suas aparições que rezássemos o texto diariamente, em Medjugorje, em Lourdes, em Garabandal, sempre, em todas as suas aparições, Nossa Senhora faz referência à oração do Rosário. Sábado passado, dia 7 de outubro, celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário. E é claro que você, como filho bem amado desta mãe, obedece. Como filho obediente, obedece à ordem de Nossa Senhora que diz, reze o texto todos os dias. Por isso, nesses 3 dias que antecedem a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, vamos nos unir em oração pela nossa nação. Vamos rezar o terço pelo Brasil, para que o Senhor nos dê governantes segundo o seu sagrado coração, para que no Brasil não seja aprovado o aborto, que é a maior de todas as aberrações, o maior de todos os crimes. Uma mãe que assassina, que mata o seu próprio filho no seu ventre. Não existe crime pior e mais horrível, porque por natureza e por vocação, a mãe é chamada a amar o seu filho. E não existe nesse mundo um amor tão grande, um amor humano tão grande quanto o amor de uma mãe pelo filho. E o que então é uma sociedade no qual a mãe, que deveria amar com ternura, com desvelo o seu filho, assassina, mata, assassina, trucida o bebezinho dentro do seu próprio útero. Que coisa terrível, que coisa maldita é o aborto. Rezemos pela nossa nação, rezemos pelo nosso Brasil, que tem no seu governo homens iníquos, homens que lutam pelo mal, para a implantação do crime, do mal no Brasil. Que querem fazer do Brasil um reino de Satanás. Que não seja assim. Mas que pela intercessão de Nossa Senhora, que sentado no trono do Imaculado Coração de Maria, reine no nosso Brasil, Jesus Cristo Senhor. Portanto, a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro, amanhã, terça-feira, dia 10, quarta-feira, dia 11, esses 3 dias, rezemos pelo nosso Brasil. Ofereçamos o nosso terço em intenção da nossa nação. O Evangelho que a Igreja nos propõe nessa terça-feira, nessa segunda-feira, dia 9 de outubro, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 35. É a parábola do bom samaritano. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou, Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como és que lês? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto
e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais na volta, tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nesse evangelho de hoje, Jesus surpreende o doutor da lei. O doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus fala: cumpre os mandamentos. Quais são os mandamentos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? E então Jesus lhe conta uma parábola que mexe nas estruturas daquele doutor da lei. Porque, diante daquele doutor da lei, no jeito dele enxergar a religião, do jeito dele enxergar o mundo, ninguém era mais justo do que um sacerdote. Ninguém era mais justo que um fariseu. Ninguém era mais justo, porque os sacerdotes, os fariseus, os levitas, eram aqueles que prestavam culto a Deus, eram aqueles que obedeciam a palavra de Deus, que guardavam os mandamentos de Deus nas suas minúcias. Guardavam os mandamentos de Deus nas suas minúcias. Em contrapartida, os samaritanos eram um povo que era odiado pelos judeus. Porque existe um contexto histórico que explica essa aversão que os judeus tinham pelos samaritanos. Ocorre que você sabe muito bem que os judeus foram para a Babilônia, foram expulsos da terra prometida e foram extraditados, escravizados pelos babilônicos e extraditados para a Babilônia, e lá permaneceram durante 70 anos. Por qual motivo o povo de Deus foi expulso da terra prometida, foi exilado na Babilônia? Acontece que o povo havia se afastado da lei de Deus e começou a adorar falsos deuses. Jesus levantou, ou melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, na verdade, né? Também Jesus, é claro, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas a Trindade, Deus levantou profetas para exortar a conversão do povo de Deus, principalmente o profeta Jeremias. E eles perseguiram e matavam os profetas e permaneceram na idolatria. Como consequência do seu pecado, como consequência da sua infidelidade à lei de Deus, o povo foi expulso da terra prometida e foi exilado na Babilônia. Lá permaneceu durante 70 anos. Deus teve misericórdia do seu povo e os libertou mais uma vez, como havia os libertado da escravidão do Egito, com Moisés. Agora, mais uma vez, Deus liberta o povo do cativeiro na Babilônia. Eles retornam à terra prometida depois de 70 anos. E entendendo que o seu exílio da terra prometida foi consequência da sua infidelidade para com a lei de Deus, agora eles se empenham com total esmero para viver a lei, em cada detalhe, temendo um novo exílio. Em contrapartida, os samaritanos, eles eram judeus que acabaram se relacionando com povos pagãos e acabaram se dando em casamento a homens e mulheres desses povos pagãos e acabaram assumindo coisas próprias da cultura pagã, inclusive a idolatria e o culto dos falsos deuses. Portanto, os judeus que eram ortodoxos, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os levitas, eles tinham aversão aos samaritanos porque eles pensavam assim: foi por causa do pecado da idolatria que nós fomos expulsos da terra prometida e paramos lá na Babilônia.
Agora temos aqui esses samaritanos que mais uma vez cometem idolatria. Vamos acabar parando na Babilônia por causa deles. E assim eles odiavam os samaritanos. No evangelho de hoje, Jesus mostra, sim, a lei é importante, mas a nossa religião não está baseada na lei. A nossa religião está baseada no amor. E ele mostra então um samaritano que usa de amor, que usa de misericórdia. Ele conta a parábola do bom samaritano, que você conhece bem, é a parábola que acabamos de ler. Ele conta que um homem saiu em viagem, foi surpreendido por bandidos que o roubaram, o agrediram, o deixaram quase morto. Passou um sacerdote em direção ao templo. Não podia tocar em sangue, porque a lei diz que quem toca em sangue se torna impuro e não pode participar do culto. Ele estava indo para o templo, ele ia oferecer o sacrifício. Como então ele poderia tocar no sangue daquele homem que estava apedrejado e não iria oferecer o sacrifício no templo em Jerusalém? Ou para oferecer o sacrifício, ou seja, para guardar a lei, ele deixa de socorrer aquele homem. Passa então o levita. Os levitas eram encarregados dos cânticos, da canção, do louvor a Deus no templo. Ele estava indo em direção ao templo para louvar e bendizer a Deus. Então ele vê o homem que havia sido vítima dos ladrões, dos salteadores, semi-morto, ensanguentado. Ele pensa em socorrer aquele homem, mas além daquele homem estar cheio de sangue, quem tocar no sangue torna-se impuro, ele poderia ser que aquele homem estivesse morto. Quem toca um cadáver também se torna impuro. Então, para não correr o risco de se tornar impuro e deixar de glorificar a Deus no templo, o levita, pensando no cumprimento da lei, deixa de socorrer aquele homem. Então vem um samaritano. O samaritano não ia ao templo. Os samaritanos não eram bem-vindos ao templo. Eles não podiam entrar no templo. Eles não podiam entrar no templo. Eles já não estavam indo para o templo mesmo. Ele estava há muito tempo afastado da lei de Deus. Mas ele encontra aquele homem ensanguentado, apedrejado, se compadece dele, o socorre, o leva para uma hospedaria, entrega 2 moedas e diz: essas 2 moedas, pelo tratamento dele, se ele gastar algo mais, no retorno eu pagaria a diferença. E Jesus mostra que o verdadeiro cumprimento da lei é o amor, é a caridade, é a misericórdia. E tudo mais, os mandamentos, a participação na igreja, tudo mais precisa girar em torno do amor a Deus, do amor ao irmão. Jesus nos dá a letra da lei que realmente importa. Aqui em Lucas capítulo 10, no versículo 27, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E citando Levítico 19, versículo 18, ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele dá a letra da lei. E depois, na parábola do bom samaritano, ele mostra, com exemplos práticos, como amaremos de fato e como viveremos de fato a lei de Deus. Queridos, o versículo final desse evangelho de hoje, versículo 37, Jesus diz assim: aquele que usou de misericórdia, então Jesus diz-lhe: vai e faze tu o mesmo. Qual desses parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus dá uma ordem: faze tu o mesmo. O evangelho de hoje não precisa de mais explicações, não precisamos nos delongar mais. A vontade de Deus é que sejamos misericordiosos. No Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você precisa da misericórdia de Deus na sua vida. Usa de misericórdia para com o irmão. No início dessa semana que nos preparamos para entrar na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, celebraremos dia 12, consagra a sua vida a Nossa Senhora e peça a ela que te ensine a amar. Peça a ela que te ensine a ser misericordioso. Peça a ela que te ensine a ser como esse bom samaritano. Jamais que nós deixemos o irmão caído, mas que sejamos sempre aqueles que estendem as mãos. E nas diversas situações da vida, nunca deixe de estender a mão para alguém que precisar de você.
Certa vez eu ouvi uma frase de um homem muito sábio, já idoso, à beira da morte. Ele dizia assim: a minha maior dor não é pelos males que eu cometi, pelos pecados que eu cometi, mas a minha maior dor é pelo bem que eu deixei de fazer. Pelo bem que eu deixei de fazer. Se você faz o bem, automaticamente você não estará fazendo mal. Muitas vezes, preocupados em não fazer o mal, a gente se omite em fazer o bem. Como aquele sacerdote que não socorreu o homem vitimado pelos ladrões porque queria ir ao templo. Como aquele levita que não socorreu o homem vitimado pelos ladrões porque queria ir ao templo. Ir ao templo é um bem. Louvar e glorificar a Deus é um bem. Como não dizer que não é? Como dizer que não é? Só que um bem muito maior é socorrer o próprio Deus que estava na pessoa daquele homem apedrejado e vitimado pelos ladrões. Você lembra muito bem que Jesus diz em Mateus capítulo 26, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso e fostes me visitar. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, na prisão e te socorremos? E Jesus diz: toda vez que fizestes isso, ao menor dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Esse é o mapa da mina, esse é o pulo do gato. Quando você encontrar um irmão que precisa de você, estenda a mão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.